O papel do líder em tempo de crise. É sobre isso que a gente vai falar agora. E para isso a gente precisa entender um pouco o que é uma crise. Então, o que a gente vai ouvir durante esse vídeo de agora? O que é uma crise? O que precisa estar na nossa consciência? Quais são os pontos de atenção? E tudo isso sob o viés de gestão de pessoas. Existem vários papéis que um líder tem, mas aqui o nosso papel é o papel de pessoas, enquanto gestor de pessoas, para onde que ele tem que olhar. Eu sou Cris Faria, eu sou coordenadora de DHO da JA Holding, estou como diretora de conteúdo e gestão do conhecimento da ABRH Florianópolis e é sobre isso que a gente vai falar agora. Então vamos lá, vamos entender um pouco. O que é crise? Tem se falado muito sobre isso agora. Crise. Crise é este momento que a gente está vivendo também. A gente já viveu várias outras crises na vida. Tive crise no meu relacionamento. Então, alguma coisa saiu da normalidade que me trouxe algum tipo de prejuízo. Tive crise financeira. Alguma coisa saiu da normalidade e me trouxe algum tipo de prejuízo. Então, tudo que me gera algum tipo de perda e que foge da normalidade, a gente pode chamar de crise. Então, na vida, a gente viveu e viverá várias outras crises. Esta não é diferente, é atípica, é diferente. Mas os componentes e os vetores que estão ali para formar o mesmo resultado são os mesmos. Então, é para isso que a gente precisa olhar. Então, respirar, parar e pensar. Gente, de verdade, quem não respira, não pensa. Então, aqui algumas zonas que a gente se encontra ao longo da vida. A zona de conforto, que é aquela zona que a gente está acostumado, que a gente não demanda muita energia para fazer aquilo que a gente tem que fazer. A zona do medo, e hoje uma grande parte das pessoas se encontra na zona do medo. Então, algumas emoções aqui a gente precisa prestar atenção e estar atento, que é para não atrapalhar e para não trazer ruído na hora de uma tomada de decisão. Quais são eles? Raiva. Na zona do medo, muitas pessoas sentem raiva. Raiva porque foge do controle. Raiva porque não conseguem controlar. Raiva porque não saiu da forma que gostaria que saísse. Raiva porque queria que fosse de um jeito e acabou sendo de outro. Raiva porque planejou um monte de coisa para esse 2020, por exemplo, e aí 2020 veio atropelando todo mundo e acabou com os planos de muita gente. Então, sentimentos e emoções como a raiva, elas ficam muito presentes. O próprio medo. E o medo não é ruim, o medo é bom. É o medo que nos faz ficar vivos. Mas quando o medo ele começa a ultrapassar a linha do eu preciso ir para frente, e a coragem, ela não é o contrário do medo, não. A coragem é ir com medo mesmo, porque medo todo mundo tem. Até o medo de ter medo, para aquelas pessoas que acham que não tem. Ainda assim, coragem não é ausência do medo, é ir para frente, enfrentar e vai com medo mesmo. Então, o medo, às vezes, ele trava, e é bom que a gente preste um pouco de atenção sobre essas emoções. Orgulho. O orgulho não é ruim, o orgulho é bom. O que determina a intensidade de uma característica como orgulho, por exemplo? Ser boa ou ser ruim? A intensidade. O que vai determinar o quanto o orgulho é bom e o quanto o orgulho atrapalha? A intensidade que a gente coloca nessa emoção. Orgulho é o que traz pra gente a sensação do ser capaz. Quando que o orgulho começa a ficar ruim? Quando eu acredito que só eu sou capaz. Ninguém faz tão bem quanto eu faço. Ninguém é tão bom quanto eu. Se for para fazer bem feito, o que eu faço então? Então, aí o orgulho ele começa a atrapalhar. Então, várias outras emoções, elas estão presentes na zona do medo, porém, algumas delas a gente precisa prestar um pouco mais de atenção. Como é que estão as tuas emoções aí? Como é que tu tá processando isso tudo dentro de ti? A zona do aprendizado, que vem aquela zona que a gente começa a aprender novas habilidades, a gente começa a aceitar e a olhar para as coisas de uma forma diferente, a gente começa a adaptar aquilo que a gente tem, fazer o que a gente tem que fazer com as ferramentas que a gente tem, e isso tudo está dentro e presente da zona do aprendizado. A gente está aprendendo. É a competência consciente. Então, na competência consciente, a gente sabe que a gente não sabe alguma coisa e a gente está trabalhando
para aprender algo novo. E a zona do crescimento, e daí para frente, é só rir, é só alegria, felicidade total. Então, e é para frente que se anda. Agora, o quanto a gente vai demorar para passar por cada zona dessa? Por que eu estou trazendo um pouco desse conceito? Porque isso precisa estar presente nesse momento, até para a gente entender qual que é o nosso cenário. Qual que é o teu cenário aí? Tu ainda está na zona de conforto? Tu está na zona do medo? Está na zona do aprendizado? Está na zona do crescimento? Como é que está o teu nível de aceitação? Porque todo mundo vai passar por essas fases. Mas o quanto a gente passa mais rápido por cada uma delas é que vai fazer toda a diferença. Olhe para si. Cada um tem uma realidade. Como é que está a tua realidade hoje? E aí a gente começa a falar um pouco sobre o nosso eu aqui, que a gente precisa trazer para essa conversa também. Aquilo que eu sinto e aquilo que eu sei, aquilo que eu trago de informação, está de acordo com aquilo que eu faço? Eu estou uma pessoa íntegra? Aquilo que eu quero, aquilo que eu sinto e aquilo que eu faço estão de acordo? Porque se não tiver em algum momento, eu vou sair para trabalhar, eu vou fazer as minhas coisas incomodada. E se eu estou incomodado, contágio das emoções. Se eu estou incomodado, então eu começo a contagiar as pessoas que estão próximas a mim. Olhe para si. O que tu tá sentindo? O que tu quer? O que tá ali dentro das tuas emoções? O que tu tens de informação? O que tu tens de razão? O que tu tens ali para analisar? Isso tudo está de acordo com aquilo que tu está fazendo? Vocês estão falando a mesma língua? Qual o símbolo que tu está jogando para fora? Então, isso tudo as pessoas percebem. As pessoas percebem aquilo que a gente faz. E aquilo que a gente faz, se não tiver de acordo com aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, a forma como a gente faz, ela fala muito mais do que aquilo que a gente diz. Ficou confuso? A forma como a gente faz, o jeito que a gente faz, fala muito mais do que aquilo que a gente fala de verdade. E as pessoas percebem. E sobre isso a gente vive os nossos papéis na vida. Então, na nossa vida, a gente vive vários papéis. O nosso papel da vida pessoal, o nosso papel da vida organizacional, os nossos papéis da vida profissional. E para isso a gente tem que ter consciência que são papéis diferentes, são tomadas de decisões diferentes, são vetores diferentes que a gente traz para uma mesma equação para poder resultar num único objetivo. Então, no meu papel pessoal, eu vivo ali alguns papéis. O meu papel de mãe, meu papel de pai, meu papel de irmão, meu papel de vizinho. Então, todos os meus papéis relacionados à minha vida pessoal. E dentro de cada papel eu tenho considerações e ponderações diferentes para tomada de decisão dentro de cada um deles. Na minha vida profissional, na minha carreira, em tudo aquilo que eu construí na minha vida profissional. Então, eu também tive tomadas de decisões, eu também tive ponderações. Então, eu exerço papéis ali dentro. Eu exerço papéis de administrador, o papel de designer, o papel de psicólogo, o papel de coach, o papel de treinador, o papel de, sei lá eu. Cada um tem o seu papel aí na sua vida profissional. E não necessariamente seja o papel que eu esteja vivendo dentro da minha organização. De repente eu sou administradora, mas eu não estou exercendo o papel de administrador dentro da minha organização. Então eu tenho um outro papel dentro da minha organização, que pode ser o mesmo ou pode ser diferente. De qualquer forma, eu preciso ter consciência de qual cadeira eu estou ocupando, qual que é o meu papel neste momento na minha organização. O que difere um do outro? Vamos lá. O meu mundo organizacional e o meu mundo profissional, eles se juntam em vários momentos da vida. O que a gente precisa ter atenção? O meu mundo pessoal. No meu mundo e nos meus papéis pessoais, eles não podem se misturar no meu mundo organizacional, no meu mundo profissional. Porque na minha vida pessoal, eu levo em consideração e eu pondero tudo aquilo que é meu, tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que eu acho que é certo, tudo aquilo que eu penso que seja o ideal. Já no meu mundo organizacional e no meu mundo profissional, que são mundos que se convergem em vários momentos, na minha organização eu preciso levar em consideração e ponderar, não é aquilo que eu acho que é certo, é aquilo que a minha organização quer, aquilo que a minha organização pensa. Então eu preciso estar atento a isso, não sou eu, é a minha organização. Eu preciso ponderar todos os meus valores, eu preciso ponderar tudo aquilo que eu acredito, mas de olho sempre no objetivo da organização. Isso precisa estar muito claro para a equipe. E é esse olhar que a gente vai trazer para cá agora.
dentro do meu papel organizacional, papel de líder e gestão de pessoas, para onde que eu tenho que olhar? A que eu tenho que estar atento? O que eu preciso ponderar e o que eu preciso considerar dentro deste mundo? Crise é muita coisa. É muita coisa. Eu sei disso. E a gente dá conta disso tudo. A gente não percebe. É muscular e trazer para a consciência. Às vezes parece muito, mas quanto mais a gente treina, melhor fica. Então, considerar e ponderar o meu mundo agora, no meu mundo organizacional, no meu papel de líder. O que eu preciso trazer para a razão? O que eu preciso trazer para a mesa? O que eu preciso trazer para o meu ego adulto? E aí eu preciso prestar atenção em algumas coisas aqui. Eu, enquanto papel de líder na organização, eu preciso exercer o meu papel de líder, eu preciso olhar para a minha cadeira de liderança e aí olhar para a organização, eu preciso olhar para a minha equipe, eu preciso olhar para os meus pares e ainda preciso olhar para a minha integridade, aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, aquilo que eu quero. Isso tudo está de acordo? Os meus valores. Quando eu entrei nesta organização, às vezes a gente fala muito de valores dentro da organização e é bom que a gente saiba mesmo quais são os valores. Qual é a cultura desta organização? Ela está de acordo com o meu eu também? Porque senão eu vou começar a demandar muita energia. Então isso precisa estar muito claro. Dentro do papel de liderança eu ainda tenho alguns olhares aqui que eu preciso ter. Organização, equipe, pares e a si mesmo. Se ponderar. Preciso ponderar o que a organização quer, eu preciso ponderar aquilo que a equipe quer e precisa, eu preciso ponderar a minha relação com os meus pares dentro da organização e ponderar isso tudo aquilo ainda comigo. Me ponderar, me considerar. Uau, quanta coisa! Sim, por isso que muita gente surta. Não é à toa. Calma, tudo sempre se resolve, é um passo de cada vez. Então eu vou trazer algumas coisas para cá, que pode não ser a fórmula mágica e nem vai ser a fórmula secreta, mas talvez te traga alguns insights aí para a tua realidade de hoje. Então, o que eu preciso ponderar e considerar na minha equipe? Eu fiz um bom contrato de relacionamento com a minha equipe? Eu deixei tudo combinado? Eu disse para ela o que eu esperava dela? Eu disse para ela o que eu esperava dela deste momento? Eu combinei com ela o que eu espero dela numa situação atípica. Isso tudo precisa estar combinado. O que fode a vida das pessoas é a expectativa. Então, se eu não deixo claro qual é a minha expectativa em cima das pessoas e saber qual é a expectativa delas em cima de mim, como é que eu consigo combinar o que eu vou entregar, o que eu não vou entregar? E aí começa a dar ruído de comunicação. Levar em consideração aquilo que a equipe quer, aquilo que ela consegue entregar e ainda junto com aquilo que a organização quer. Então, é um papel que a gente precisa estar atento, com alguns pontos de atenção. E aí, para dar conta disso tudo, quais são as competências que eu preciso desenvolver? Tem muitas competências. Na cadeira de liderança, existem muitas competências que vêm junto com ela. Cada organização dá para cada competência uma intensidade diferente. Isso precisa estar claro. Quais são as competências que eu preciso ter para dar conta do meu papel dentro da minha organização? Olhando para a organização, olhando para a equipe, olhando para os pares e olhando para mim mesmo ainda. O que eu preciso muscular? E aqui vai entrar o nosso assunto específico. Talvez em momentos que fogem da nossa zona de controle, da nossa zona de conforto e que transcendem a zona do medo para a zona do aprendizado. Então, algumas coisas que a gente precisa colocar na nossa consciência, talvez para aprender. E se já sabe, muscula ainda mais. Ajude quem não sabe. É a hora de a gente se juntar e começar a olhar com um pouquinho mais de atenção para essas coisas. E uma competência que é muito importante, talvez para a tua realidade não seja mais essencial, mas muito importante é a desidentificação. O que é a desidentificação? É eu não me identificar com as emoções das pessoas. É um momento em que muita gente está sofrendo, que muita gente está trazendo coisas ruins, que está com uma realidade sofrida e etc. Eu preciso entender, mas eu não posso me identificar para não trazer comigo coisas que não são minhas.
Principalmente pessoas da área de humanas têm a tendência de identificação muito forte com os sentimentos das outras pessoas. Sentem o que a pessoa sente. A pessoa chora porque está sofrendo, a pessoa sofre junto. Isso não é bom nem ruim, mas são formas de lidar diferentes. E talvez uma competência muito legal e importante seja essa desidentificação. Entender, compreender o cenário da pessoa, da minha equipe, das pessoas, mas não me identificar, aquilo não é meu. Cada um tem que dar conta daquilo que é seu. Outra competência muito legal aqui, muito importante, tomada de decisão. E como que a gente pode ponderar e considerar, por exemplo, uma tomada de decisão num mundo tão incerto? A gente está num momento incerto. E está incerto para todo mundo. Não é só para mim, não é só para ti. É para todo mundo. E o que a gente precisa considerar? Aquilo que a gente tem de informação. O que a gente tem de informação no hoje? E viver cada dia, um dia de cada vez. O que eu tenho de informação hoje para tomada de decisão? E deixar isso muito claro para a equipe. A gente vai falar já sobre clareza, feedback, etc. Mas deixar isso muito claro. Tomada de decisão requer trazer todas as informações que eu tenho, deixando de lado todas as suposições. Deixando de lado tudo aquilo que eu acredito que é. Não, tudo aquilo que a informação me traz. O que a informação está me trazendo hoje para eu poder tomar decisão? O que a minha razão está falando neste momento? Sem os sis da vida. E aí os sis a gente vai tratar lá no papel do líder enquanto organização. Né? Enquanto gestor, CEO e etc., nesse viés de organização, quais são os cis que eu tenho que levar em consideração? Aqui eu estou falando sobre o olhar da gestão de pessoas. Então, quais as decisões que eu preciso tomar diante da minha equipe? E isso tudo precisa estar muito claro. Não se identificando com as emoções das pessoas, não significa que eu não seja empático, a gente já vai falar disso, mas levando em consideração tudo aquilo que eu tenho de informação e deixar isso tudo muito claro para a equipe. A adaptação, a gente está no momento que a adaptação seja quase que crucial. Eu consegui me adaptar e ter um poder de adaptação muito grande. Muita gente foi trabalhar em casa. Em muitas outras situações de outras crises na vida, eu tive que mudar de curso. Eu tive que ajustar a vela para outra direção, para poder continuar caminhando para o mesmo objetivo. Então, o poder de adaptação. E aí, lembra quando eu falei da raiva? Tem muita gente que é apegado ali na raiva, quando as coisas estão fora do meu controle, então sente muita raiva. E isso pode dificultar um pouco o poder de adaptação. Se adaptar, o que eu tenho agora de ferramenta? Ah, mas se eu tivesse alguma coisa, sei lá se eu tivesse um sistema, se eu tivesse transporte público, se eu tivesse com tudo aberto amanhã, falando do nosso hoje. E aí agora na vida, né? Se eu tivesse alguma ferramenta, tudo poderia ser melhor. Ok, poderia ser melhor, mas hoje eu não tenho. E aí o que eu faço? Como que eu posso adaptar a minha realidade hoje? Quais são as ferramentas que eu tenho? O que eu preciso de resultado? Como que eu posso trabalhar isso em conjunto, sem pensar nos sis da vida? Então, olhar para o agora, estar presente, meu hoje. O que eu tenho de informação hoje? O que eu tenho de decreto hoje? O que eu tenho de consideração hoje para tomada de decisão e para essa adaptação? Não consegue? Pede ajuda. Mas realmente é uma competência que a gente precisa muscular cada vez mais, principalmente neste momento. Empatia. Cris, mas como que tu fala de desidentificação? Tu fala pra gente não se identificar com as emoções das pessoas e vem falar de empatia, que é justamente se colocar no lugar do outro. Vamos lá. Empatia, existem alguns tipos de empatia. Aqui a gente traz neste conceito de empatia, a empatia cognitiva, a empatia emocional e o interesse empático. O que é o interesse empático? Eu conseguir adivinhar, eu conseguir perceber, eu ter a intenção de saber o que o outro quer de mim.
e pela convivência, e pela nossa percepção, e pela nossa observação. É um tipo de empatia que muitas pessoas têm muito desenvolvido, o interesse empático. É eu saber o que o outro quer de mim. Não significa que eu seja obrigado a adivinhar, mas tem muita gente que tem essa competência. A empatia emocional, que é o sentir o que o outro sente, sofrer junto com o outro. O outro chora junto. Então, sentir o que o outro sente. O outro está sentindo dor, parece que foi em mim, assim, eu estou sentindo dor também. É empatia emocional. Mas a empatia aqui com habilidade, competência para este momento é empatia cognitiva. Até mesmo para a nossa saúde emocional. O que é empatia cognitiva? Eu entender o que o outro sente, compreender, trazer tudo aquilo que ele tem de experiência para poder ajudá-lo na tomada de decisão. Não é sentir o que o outro sente, mas é entender o que o outro sente, para eu não trazer carga para mim e para que ninguém leve carga de outras pessoas. Então, se colocar no lugar do outro, se desidentificando da emoção que ele está sentindo naquele momento. Compreender, acolher, ajudar, mas não sentir o que o outro sente. É empatia cognitiva, que talvez seja uma habilidade para muscular neste momento. Ponderar e considerar o engajamento. Mas agora engajamento neste momento que a gente não se encontra, que a gente não tem toque, que a gente não se olha no olho, o que eu tenho de ferramenta para isso hoje? E segundo a teoria da psicologia positiva de Martin Seligman, engajamento ele depende de metas claras e objetivas e feedbacks constantes. Então, quanto mais clareza eu trouxer para a situação na minha equipe, quanto mais feedbacks eu der para a minha equipe, quanto mais eu conversar com a minha equipe e dar essa segurança, essa base de segurança, mais engajada a equipe vai estar. Porque confiança é a base de qualquer equipe de alta performance. O primeiro, a base da pirâmide de uma equipe desengajada, de uma equipe disfuncional, é a falta de confiança. Então, para eu gerar engajamento na minha equipe, a gente precisa muito nesse momento, metas claras e objetivas. Por mais que eu não saiba o que vai acontecer daqui a um mês, metas claras desse dia, metas claras do dia de amanhã, para minha equipe caminhar junto comigo, para que a gente possa estar na mesma página, feedbacks constantes, falar. As pessoas precisam dessa interação. A premissa básica de todo e qualquer ser humano é de ser importante, cada um dentro da sua importância. Mas as pessoas, elas querem ser vistas, querem ser ouvidas, elas querem ser lembradas, elas querem se sentir importantes. E aí é importante que eu saiba, olha quanta importância, é importante que eu saiba o que é importante para cada um da minha equipe. Então, para isso, a gente precisa falar. Então, engajamento, poder de engajamento, poder de fazer com que as outras pessoas se engajem. E o caminho, metas claras e objetivas e feedback constante. E desenvolver, o poder de desenvolvimento da minha equipe. O que a gente precisa na equipe neste momento de habilidade, de competência? O que eles precisam aprender? Precisa aprender a mexer na tecnologia? Precisa aprender a conversar virtualmente? Precisa aprender a mexer em alguma coisa que não mexia antes? Identificar esses gaps de desenvolvimento. Não basta eu lutar para manter a empresa viva. Porque se a empresa estiver viva, se mantiver viva sem pessoas, também não tem empresa. Então, desenvolver novas habilidades. A gente está nesse momento de adaptação, de desenvolvimento, de aprender coisas novas. E a gente precisa ir nesse barco. Então, deixar todos aqueles sentimentos ruins de quando a gente sai da nossa zona de conforto. Está todo mundo assim. A grande maioria das pessoas está nesse mesmo barco. Então, desenvolver. Identificar pontos de desenvolvimento na minha equipe. Isso tudo, como que eu vou fazer isso tudo? Cada um tem a sua ferramenta. Como que tu pode muscular o desenvolvimento? Como que tu pode muscular o identificar os gaps na tua equipe? Como que tu pode muscular o engajamento da tua equipe? Pergunte, fale. Às vezes os líderes se colocam no papel de super-homem. Eu sei tudo, eu tenho que dar conta de tudo, eu não sinto nada, eu sou forte. Não. Somos apenas seres humanos que estão ocupando
neste momento, um papel de liderança. Nós somos seres humanos, nós temos as nossas vulnerabilidades. E as pessoas precisam saber também que a gente tem as nossas vulnerabilidades, para que todo mundo se ajude, para que todo mundo se engaje para o mesmo objetivo. Vários fatores diferentes, cada um tem uma habilidade diferente, junta todo mundo. Então peça ajuda. Para quê? Para no final das contas, tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que eu tenho de emoção, tudo aquilo que eu trago para cima da mesa, para minha razão, esteja de acordo com aquilo que eu faço. Porque assim eu me torno um líder mais íntegro. E eu me tornando um líder mais íntegro, fica muito mais fácil de eu ser o exemplo. E por mais, de repente, que numa pontualidade, numa situação individual, não seja a melhor decisão para aquela pessoa, ela vai ter a consciência e ela sabe, e ela tem a confiança de que foi para um bem maior. Gente, papel de líder não é fácil. A gente escolhe estar nesse papel. E quando a gente escolhe estar nesse papel, a gente escolhe desenvolver várias habilidades. Escreva aí o que tu precisa desenvolver de competência, o que tu precisa da tua equipe, de que forma que se pode trabalhar melhor com as ferramentas que se tem neste momento. E com certeza a gente vai passar por ela muito mais fortes. E é isso aí. Um beijo no coração de todo mundo e desenvolva aquilo que precisa desenvolver.